Boa noite a todos. Sou Roberto Angotti, coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da PGM. Hoje nós vamos receber aqui o professor Maurício Tonin, que já deve estar chamando a gente aí para poder entrar na nossa live. Para quem acompanha as anteriores, viu a minha missão de tentar localizar, né? Então eu pedi para o professor Maurício pedir para participar. Ele já está entrando. Professor Maurício, colega muito competente, além de tudo, um grande amigo. Maurício, Boa noite, Roberto. Como é que você tá? Tudo bem? eu estou bem, e você? Tô joia. Tá me ouvindo bem? Estava falando. Estou te ouvindo bem, o enquadramento está cortando um pouquinho a sua cabeça. Aí, agora está perfeito. Beleza. Pelo menos para mim. Se o pessoal tiver alguma observação, vai falando aí no contexto. Estava falando que você, que já trabalhamos juntos, que além de um grande colega, é um amigo, né? E quem vai ver esse cavalheiro, esse gentleman, não sabe que por trás tem um grande churrasqueiro. Eu queria deixar aqui registrado. Mais nada. É verdade. Mauricinho, brincadeiras à parte, vamos lá. A gente tinha um curso programado para o início, para agora, né? Final de abril, começo de maio, né? Era mais ou menos com uma data coincidente que você abordaria esse assunto lá no Sejur presencialmente. Em função de tudo que aconteceu, obviamente isso não foi possível. Então a gente optou por trazer esse assunto que para mim é extremamente relevante. Eu fico pensando o número de conflitos que tendem a surgir em termos de direito privado, em direito público, e, enfim, e como a negociação, essa questão da solução, as técnicas de solução dos conflitos podem ajudar. Sem mais delongas, passo a palavra ao colega e peço aí uma boa live para nós. Legal, Roberto. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer aí pelo convite para participar dessas lives do Sejur. Acho que é uma iniciativa realmente louvável. Parabéns para você, parabéns para a PGM. Eu assisti às lives anteriores dos nossos colegas, do Bordalo, da Nathalie. Achei que foi muito interessante e acho que a gente pode seguir mais ou menos o mesmo roteiro, né? Uma coisa mais bate-papo. Como você mesmo disse, ano passado a gente fez pelo Sejur duas edições do curso de técnicas de negociação. No primeiro deles eu dividi com o nosso colega José Roberto Strang Xavier Filho, e na segunda edição eu fiz sozinho. E para esse ano já estava programada mais uma edição do curso, porque teve bastante aceitação, né? Houve um feedback muito positivo. E é um tema realmente muito importante, né? Que a gente tem poucas informações, poucos cursos sobre isso, e eu percebo que né, nossos colegas, procuradores e servidores da prefeitura que precisam realmente, que têm interesse nesse assunto. Então, vamos tentar adaptar para o formato de live para dar algumas ideias e, quem sabe, convidar os nossos ouvintes para participarem do curso no segundo semestre, quem sabe a gente consiga. Não é verdade? Verdade, muito bom. Muito bem. Bom, Roberto, a ideia de falar sobre solução de conflitos, né, em época de pandemia, na verdade, parte dessa premissa anterior, né, da própria importância do estudo da negociação, que sem dúvida agora fica também muito relevante, considerando que a gente vai ter, como você bem colocou agora no início, uma enxurrada de demandas de pedidos administrativos e judiciais em razão dessa quarentena, essa coisa maluca que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, isso está repercutindo em diversas relações contratuais, em relações de consumo, em relações administrativas, enfim. Então, é uma coisa assim que não precisa ser muito inteligente para saber que daqui a pouco, se é que já não aconteceu, estará batendo as portas do judiciário uma enxurrada de processos e de questões judiciais. A própria OAB, tá certo? A própria advocacia, de uma forma geral, tem se mobilizado e fomentado a utilização pelos advogados da negociação, da mediação e do dispute board, enfim, justamente para a gente tentar evitar essa enxurrada de processos judiciais. Bom, para começar abordando aqui com os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, é o seguinte, Roberto,
Existem basicamente 3 formas de resolver conflitos. Tá? Uma delas é a conciliação de interesses, onde o que vai importar são os interesses das pessoas em conflito. A segunda forma de resolver conflitos é determinar quem tem razão. Então, é o caso de um julgamento, no qual um juiz ou um árbitro analisa os fatos, aplica o direito ao caso concreto. E tem ainda uma terceira forma, que é determinar quem é o mais poderoso. E aí vai prevalecer aquele que tiver mais poder, como, por exemplo, os pais em relação aos filhos, o empregador em relação ao empregado. Muitas vezes, essa relação hierárquica de subordinação e de poder determina a solução de um conflito, e não necessariamente o diálogo. O que eu quero focar aqui é o seguinte: a satisfação das pessoas é muito maior quando o resultado do conflito se dá em razão da primeira forma de solução de conflitos que eu mencionei, que é a conciliação de interesses. Então, quanto mais a gente investir nessa forma de solução de conflitos, melhor será o sistema de solução de conflitos. Mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma cultura do litígio, né? Uma cultura de ir para o judiciário. Então é só a gente ver, mais de 100 milhões de processos tramitam por ano na justiça, sem que haja uma boa solução, na maioria das vezes, para nenhuma das partes, né? Então a gente tem que procurar realmente mudar um pouco essa cultura e buscar meios alternativos, né? Através do consenso, da consensualidade, para se resolver os conflitos. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa exposição, e eu pretendo falar nesse período de 1 hora que a gente tem aí sobre a empatia, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre um livro. Quem fez os cursos ano passado percebeu que eu gosto muito de citar bibliografia. Eu vou citar alguns livros aqui, recomendar alguns livros para o pessoal, que se quiserem estudar. Vou melhorar aqui minha posição. Eu vou falar um pouquinho sobre o método de Harvard de negociação, tá? Em seguida, vou falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, professor Marshall Rosenberg. E, por fim, vamos entrar um pouquinho no nosso ambiente de trabalho, na PGM, e também a lei de desjudicialização, que foi aprovada há menos de 2 meses, há uns 50 dias mais ou menos. Então, o primeiro ponto que eu mencionei é a empatia. O que é, na verdade, a empatia, né? Empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo, do que os outros estão passando. Vejam, oferecer empatia não é aconselhar, eu acho que você deveria fazer isso, ou você não deveria fazer aquilo, ou competir com o sofrimento. Mas você não sabe que comigo foi muito pior o que aconteceu, né? Ou consolar, coitadinho de você, corrigir o que a pessoa está fazendo, ou enfim, simplesmente encerrar o assunto, né? Às vezes a pessoa não quer ficar falando sobre aquilo, encerra o assunto, já começa a falar de outra coisa. Isso não é oferecer empatia. O ingrediente chave da empatia é a presença. E veja que começar a nossa discussão aqui sobre empatia tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando nesse momento. A gente está todo mundo trancado em casa, numa situação completamente fora do normal. Então, nós, seres humanos, não temos facilidade para mudar os nossos hábitos, para sair da nossa zona de conforto. Então, a gente está numa situação estranha, que cada vez mais aumenta a nossa ansiedade, a nossa angústia em relação ao que está acontecendo, quando que a vida vai voltar ao normal. Então, aí que também esse tipo de situação, esse tipo de estresse ajuda a fomentar os conflitos, né? Não só dentro de casa, mas com os seus vizinhos, com os seus familiares, mesmo que estejam distantes, e também nas nossas próprias relações profissionais, né? Então, por isso que eu resolvi começar a falar um pouquinho sobre isso, né? A questão da empatia. E não é fácil, tá? Não é fácil. Não é uma forma mágica que você diz, a partir de agora eu vou ser empático com as pessoas. Pode ser muito difícil, especialmente com as pessoas da nossa própria família, né? Que a gente às vezes está mais acostumado a responder de uma forma mais brusca, ou enfim, não ter muita tolerância, muita paciência. Então fica aqui o convite para todo mundo, para a gente tentar praticar a empatia. Tem um autor que chama Daniel Goleman, que é o autor daquele livro
da inteligência emocional, e ele divide a empatia em 3 tipos. Então, em primeiro lugar, a gente tem a empatia que ele chama de cognitiva, que seria a habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa. Aí também tem a chamada empatia emocional, que seria a habilidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. E, além disso, existe o que ele chama de interesse empático, que seria a habilidade de perceber o que as outras pessoas querem de você. Para cada uma desses tipos, né, dessas modalidades de empatia, você vai utilizá-la dependendo da situação que você tiver. Seja como um líder, um gestor, em relação aos seus subordinados, a sua equipe, seja como pai de família em relação aos seus filhos, aos familiares, seja como um síndico do prédio, enfim. Para cada situação, você pode ter que trabalhar de uma forma empática diferente. Em relação à empatia, já encerrando um pouco esse assunto, eu queria enfatizar uma questão que é muito importante para você conseguir oferecer a empatia, como eu disse agora há pouco, que é ser um bom ouvinte. Roberto, você se considera um bom ouvinte? Não. Sinceramente, não. Você falou da empatia cognitiva, né? Aí eu não vou falar do lado pessoal, mas é uma coisa que eu percebo que é uma dificuldade, né? Quer ver o que é comum numa negociação assim? Poxa, mas você não está me entendendo. É a primeira frase que a pessoa costuma falar. Pô, às vezes não é que você não está entendendo, você simplesmente não concorda com aquela posição, né? Então não é uma questão cognitiva. Eu entendo o que você fala, eu só discordo. As pessoas que tendem a negociar com agressividade, não sei, eu estou falando uma experiência empírica, tá, Maurício? Claro. Elas tendem a usar esse recurso, né? Você não está entendendo. Eles colocam no nível da empatia cognitiva, quando não é exatamente isso, né? Muitas vezes. E quando isso acontece, pode perceber que, na verdade, a pessoa que fala isso, ela também não está prestando atenção no que a outra está dizendo. Muitas vezes, uma negociação empaca e o conflito não é resolvido porque um não para ouvir o outro. Só está concentrado nos seus próprios argumentos, na sua própria verdade, e quando o outro está falando, não está nem prestando atenção. Já está pensando no que vai falar assim que tiver essa oportunidade. Né? Então, assim, é uma comunicação que, na verdade, não está acontecendo. Então, isso é muito importante, né? E a empatia nesse sentido, é você realmente prestar atenção no que outra pessoa está falando. E por isso que eu quis enfatizar essa questão do bom ouvinte. O que é, então, um bom ouvinte? Comumente, as pessoas acham, né, elas dizem que ser um bom ouvinte é o quê? É não falar nada quando outra pessoa estiver falando. É fazer saber que o outro, que você está ouvindo, com aqueles barulhinhos do tipo aham, querendo dizer assim, ó, estou ouvindo o que você está falando. E ser capaz de repetir o que disseram para você. É engraçado que você deu um exemplo seu, também, às vezes me pego aqui em casa, sei lá, estou mexendo no celular, estou assistindo alguma coisa na televisão, a minha esposa começa a conversar comigo e eu estou viajando, né? Então, aí depois de um minuto que ela percebe que eu não estou prestando atenção, ela fala, escuta, o que foi que eu acabei de falar? Aí, não, isso aqui. No começo, eu me dava mal, mas aí aos tempos eu fui aprendendo uma técnica que eu conseguia pegar algumas palavras-chave e aí eu repetia essas palavras-chave e aí meio que, né, dava uma enganada. Mas a questão é que é o seguinte, né, o bom ouvinte ele vai além disso. Não é só ficar quieto, fazer e saber repetir o que a pessoa está falando. É muito mais do que ficar em silêncio, muitas vezes fazer perguntas para provocar reflexões na pessoa, para que ela possa se explicar melhor. Então, isso você está ouvindo e você... Não, tá, mas se eu entendi bem, então você está querendo dizer isso. Mas o que você acha em relação a esse ponto que você mencionou? E também envolve interações que aumentam a autoestima da pessoa. Tá certo? Então, é apoiar a pessoa quando ela estiver falando, muitas vezes demonstrando alguma fragilidade, alguma questão emocional, e confiar, demonstrar confiança nela. Né? Eu conheço você, confio, sei que você vai conseguir passar por esse momento difícil. Além disso, também tem uma parte fundamental de uma conversa colaborativa. Então, não é aquela disputa, né? Mas aí puxa para a pessoa também, né? Não, mas começa a falar dos seus problemas pessoais e quando, na verdade, deveria estar ouvindo o da outra pessoa. E, se for o caso,
com cuidado, se possível, dar sugestões. Então, aí que vem também amarrado com as outras questões que eu falei. Não é ficar ouvindo quieto até o final e depois começar a dar sugestão, porque a pessoa também pode ficar meio chateada, né? Fala, pô, não, você participou da conversa, demonstrou que você prestou atenção. Se você sentir confiança, se for o caso, também dá sugestões. Então, isso enfim, muito por cima que eu queria falar um pouquinho sobre a empatia. E aí vou seguir, então, aqui na minha lista de tópicos para a gente conseguir ganhar tempo. Muito bom, muito bom. Como eu disse, Roberto, uma das coisas que eu gosto de fazer no curso de negociação é dar sugestões de leitura para os nossos para os alunos, né, para o pessoal. Inclusive, eu levo uma mochilinha com os livros, coloco ali na mesa do Sejur, o pessoal tira foto, eu até sorteio alguns livros para o pessoal. E, curiosamente, também existe o retorno, né, o feedback. E no ano passado, ou foi acho que esse ano já, uma das alunas do curso me sugeriu um livro do autor que chama Dale Carnegie, e o livro chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que está ao contrário aí, né? Não sei se vocês estão lendo aí. Porque... Sim, mas... Ficou ao contrário. O livro ele é conhecido. Sim, não, mas dá para ler. Então, esse livro é muito interessante, e aí uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte, mas do que trata esse livro? Aí eu posso dizer, bom, ele estaria mais ou menos numa categoria de autoajuda. Mas tem um certo preconceito, né, com o livro de autoajuda. Você fala, isso daí é para as pessoas que têm problema, é para a pessoa que não tem o que fazer, pessoas com depressão. Mas aí vamos pensar um pouquinho, né? A gente está num momento que a gente está precisando de ajuda. A gente está trancado em casa, com uma doença maldita lá fora, matando um monte de gente, internando várias pessoas perdendo emprego. Quer dizer, a gente está numa situação que a gente está precisando de ajuda. Agora, é claro que existem livros ruins e livros bons de autoajuda. Sim. Se eu puder, então, indicar esse aqui é excelente. Foi uma dica de uma servidora lá da Secretaria de Justiça. Ela é da carreira da PPGG, a Natália. E eu li também e eu achei muito interessante. Se eu puder destacar aqui 2 pontos desse livro, para quem quiser depois estudar melhor, uma das coisas que ele fala, o Dale, é o seguinte, só existe uma forma de ganhar uma discussão, evitando-a. Evite a discussão da mesma forma que você evitaria cascavéis e terremotos. E aí a gente volta um pouquinho para aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A gente está num ambiente muito politizado, né? De muita disputa, muito conflito. Então a minha dica, né, seguindo essa linha do Dale, seria evitar essas discussões excessivas. Não estou dizendo que não tem mais que debater, trocar ideias, não é nada disso. Mas uma excessividade, né, que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Uma das coisas que o Dale diz é o seguinte, é impossível ganhar uma discussão. Porque mesmo quando você ganha, você perde. Então, imagine que você está discutindo qualquer tipo de questão, da mais simples até a mais complexa, de religião, de política, ou então quem que vai sair para fazer compra no supermercado, né? Mesmo que você se considere o vencedor, não, eu argumentei e demonstrei que eu tinha razão. Você não ganhou, porque na verdade você perdeu. Porque aquela pessoa com quem você estava discutindo, ela não vai ficar feliz, satisfeita com você, porque você ganhou a discussão dela, pelo contrário. Então você vai, nesse sentido, vai ter perdido, no mínimo, essa conexão, essa relação positiva com essa pessoa. Então, assim, a gente vê muita discussão nas redes sociais, as pessoas se agridem. Pessoal, deixe isso para lá, porque isso não vai ajudar, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, como diz Dale Carnegie, evite as discussões da mesma forma como você evitaria cascavéis e terremotos. E uma outra coisa, um outro ponto também que eu queria destacar dessa obra, é a seguinte, não discuta. Demonstre respeito pela opinião alheia, mesmo que você discorde daquela opinião, tá certo? Nunca diga você está errado. Não, você está errado. Evite ao máximo esse tipo de expressão, né? Use um pouco de diplomacia. Então essas seriam as dicas aqui. Não sei se você conseguiu pensar em alguém aí do cenário nacional que está precisando estudar um pouquinho esse tipo de comunicação. Mas não comenta, deixa quieto.
Acho que o pessoal deve ter na cabeça aí alguns exemplos. Muito bem. Vou passar, então, agora para o nosso próximo tópico aqui, Roberto, que é o seguinte. Quando a gente estuda negociação, mediação, existem vários cursos hoje em dia, né? Para você ser mediador, conciliador judicial, é obrigatório fazer um curso, está previsto numa resolução do CNJ. Todo o curso de mediação, de conciliação, você estuda a teoria de negociação de Harvard. Quando as pessoas estão num processo de mediação, elas estão negociando. A diferença é que você tem um facilitador, é um profissional especializado para ajudar nessa comunicação. Mas o que elas estão fazendo é negociação. É por isso que é importante o estudo da negociação. Isso que a gente vai falar aqui vale não só para negociação em conflitos, mas também para negociação de novos negócios, tá certo? Pessoas que estão atuando, é o business das pessoas, é fazer negócios. Só que tem muita gente que negocia muito mal e não sabe. Tem muita gente que utiliza a barganha posicional, que se utiliza do seu poder. Lembra que eu falei lá há pouco? Não sei se todos que estão online conosco agora ouviram, mas uma das formas de resolver conflitos é através do poder. Tem muita gente que acha que utilizando o seu poder vai conseguir aquilo que ela quer. E, na verdade, ela vai acabar afastando as pessoas para próximas negociações, por exemplo. E é por isso que tem, então, a chamada teoria de Harvard. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Quem fez o curso comigo ano passado, com o José Roberto também, teve uma aula bem extensa sobre esse assunto. O livro, na verdade, vai parecer contrário de novo, né? É o Como Chegar ao Sim. Como fazer acordos sem fazer concessões. Essa é uma obra do início da década de 90, mas é atual até hoje. Existem outras obras que vêm depois dela. Eu cito essas outras obras no curso, mas hoje, por conta do nosso tempo, para não ficar muito chato também, para o pessoal não sair, eu vou falar um pouquinho só dela. Bom, a negociação, Roberto, o que é? É um meio básico para a gente conseguir aquilo que a gente quer das outras pessoas, tá certo? Então, basicamente, é uma comunicação que a gente estabelece com aquela pessoa com quem você tem interesses em comum e antagônicos ao mesmo tempo, e é uma comunicação de ida e volta. Não é assim, eu falo e você escuta, eu decido e você acata. A ideia da negociação é exatamente essa comunicação de ida e volta. Existem técnicas para a gente melhorar nosso sucesso de conseguir negociação. E para explicar um pouquinho essa técnica, tem uma história, na verdade, né, com E, das crianças e da laranja. Eu vou contar rapidamente essa história para vocês entenderem a diferença da barganha de posições da negociação baseada em interesses. Porque o método de Harvard é isso, é o método da negociação baseada em princípios ou negociação colaborativa. Então, imaginem duas crianças, duas meninas, duas irmãs. Elas estão em plena pandemia em casa e estão atrás, vão à cozinha e querem pegar uma laranja. De repente, elas percebem que existe só uma última laranja em casa. Aí uma delas fala, não, eu quero a laranja. Aí a outra fala, não, eu também quero a laranja. Não, mas eu vi primeiro a laranja. Não, mas eu sou mais velha. Não, mas você pegou a laranja primeiro da última vez. Não, mas eu quero a laranja. Eu quero a laranja. Está instalado um conflito pela laranja. Quais são as posições dessas crianças? Eu quero a laranja, eu quero a laranja. Nesse momento, a mãe das crianças entra na cozinha, percebe que elas estão nessa disputa e pergunta, mas meninas, o que está acontecendo? E elas repetem, falam, não, mamãe, eu quero a laranja. Não, mamãe, mas eu vi primeiro. Não, mamãe, mas a última laranja foi ela que pegou. Não, eu quero a laranja, mamãe. Opa, vou resolver isso de uma forma justa e rápida. Ela pega a laranja, corta ao meio a laranja, dá meia laranja para cada uma e resolve o problema das crianças. Só que ela percebe que as duas ficaram frustradas com a solução que a mãe deu. E aí que a mãe resolve investigar o que aconteceu. Mas, meninas, vocês estavam brigando pela laranja, só tem mais uma laranja e eu dei uma solução justa. Cada uma ficou com metade da laranja. Ah, mas sabe o que é, mamãe? É que eu queria fazer suco de laranja e para fazer suco de laranja eu preciso de uma laranja inteira. Só meia laranja não dá para fazer suco de laranja. Tá. E você? Sabe o que é, mamãe? Eu combinei com a vovó de fazer bolo de laranja e eu preciso de uma casca inteira de laranja. Só meia casca de laranja não dá para fazer bolo de laranja. Qual que é a moral da história? Vejam, apesar de elas terem posições antagônicas, elas tinham interesses que eram compatíveis entre si.
Então, não é só porque você está num conflito, numa disputa, que não é possível fazer uma solução ganha-ganha. É a ideia da solução ganha-ganha. Você só vai conseguir fazer isso se você entrar num diálogo, se você entender, aquela ideia da comunicação e de volta. Quais são os interesses por trás das posições? E é isso que faltou a essa mãe fazer no primeiro momento. Quem sabe numa segunda situação ela possa atuar melhor. E aí que entra, então, o método de Harvard, né, que é o método de negociação baseado em princípios. O método, ele é simples, mas ele é difícil de ser aplicado na prática. Primeira questão do método. Separe as pessoas do problema. Muitas vezes você está tentando resolver um conflito, mas o seu problema é o seu interlocutor. Então você pode até estar representando ou o interesse seu pessoal ou o interesse de uma outra pessoa, pode ser o seu empregador, ou pode ser uma terceira pessoa para quem você está representando, e aquela pessoa com quem você está se comunicando igualmente. Só que você acaba criando um problema com ela e isso vira um empecilho para você resolver o problema. Então esse é o primeiro passo do método. Separe as pessoas do problema. Seja duro com o problema, com o conflito, seja leve com as pessoas. Muitos conflitos não são resolvidos porque as pessoas não conversam de uma forma empática, de uma forma tranquila, tá certo? Elas acabam levando os seus interesses pessoais, deixar prevalecer sobre o verdadeiro interesse. E aí vem o segundo elemento. Concentre-se nos interesses, não nas posições. Muitas vezes uma pergunta muito simples, do tipo, por quê? Simples, por quê? A posição é, eu quero a laranja. Por quê? Porque eu quero fazer suco de laranja. Então, concentre-se nos interesses e não nas posições. Só isso já resolveria mais das metade dos litígios. Tá certo? Terceiro elemento aqui, são 4, né? O terceiro elemento do método é crie uma variedade de opções de ganhos mútuos. É aquela ideia do ganha-ganha, de aumentar o bolo ao invés de cortar o bolo ao meio e ficar cada um com metade do bolo. Então, métodos de brainstorming, às vezes, podem funcionar muito bem para você criar uma variedade de opções que podem ser depois analisadas e decididas qual delas é a que melhor satisfaz os interesses de ambas as partes. E, por fim, o último elemento do método aqui é trabalhe com base em critérios objetivos. Então, é porque eu acho, é porque eu quero assim. Não é um critério objetivo. O que é um critério objetivo? São as regras de mercado, são previsões normativas, tá certo? Uma legislação que respalda aquela sua posição, aquele seu interesse naquele caso concreto, enfim. Não é porque eu quero, porque eu acho, porque se não for assim, eu não faço, tá certo? Então, insista sempre que os critérios sejam objetivos. E aí, meu amigo, existe uma coisa que eles chamam de BATNA, que é o Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou, em português, melhor alternativa a um acordo negociado. Essa história de que é melhor um mau acordo do que um bom processo não é verdade. Por que você vai fazer um acordo que é pior do que se você não fizer o acordo? Essa é a ideia do BATNA. Então, tenha sempre em mente, ok, se eu não fizer o acordo, quais são as minhas alternativas? Então, trabalhe sempre nas suas alternativas. Então, vamos imaginar uma situação muito recorrente atualmente, que é a questão de locação. Você mesmo acho que comentou, né, Roberto, que tem uma conhecida que tem uma situação como essa. Então, tem muitas pessoas que não estão conseguindo ter caixa, que estão conseguindo ter renda suficiente para poder pagar o seu aluguel. Então, pode ser que isso vá parar no judiciário, pode virar uma ação judicial, pode ser que as pessoas tentem negociar diretamente. A ideia está exatamente aqui. Negocie, preferencialmente negocie, mas não faça um acordo que seria pior do que se você levasse a situação para a justiça. Ou outras hipóteses que você pode pensar. Bom, eu posso então rescindir esse contrato, fazer um novo que eu posso pagar, eu posso então desistir do meu negócio, vai ser triste, mas enfim, é uma opção. Essa é a ideia do BATNA. Aqui entra muito, eu acho que é o papel da imobiliária, né, Maurício? No exemplo que você citou, né, as imobiliárias aí têm que se sensibilizar para esse problema e atuar de forma mais
digamos, incisiva aí, né, no sentido de aproximar como mediadores mesmo entre locadores e locatários, porque vai ter muita gente com esse problema. Eu tenho recebido alguns pedidos de amigos para ajudar nessa mediação, nessa solução. E eu acho que é um problema que vai ser meio geral. E o pessoal da corretagem, aí, das imobiliárias, tem que ficar atento a esses métodos. Eu acho que eles podem ser um bom catalisador dessa ideia e evitar a judicialização, né? Justamente, não só as imobiliárias, mas existem muitos contratos que são assinados diretamente entre locador e locatário. A mesma coisa. Também. Então, as pessoas que estão lá negociando, negociem com base no método de Harvard, que eu acabei de mencionar, mas sempre tendo em mente que é possível ter outras opções, que é o tal do BATNA, e trabalhar em cima delas, né? Não vamos deixar para pensar nessas outras opções quando chegar no último minuto, porque é desesperador. Aí a pessoa realmente entra numa situação de desespero. Então, para evitar essa situação, que é importante já pensar, né? Sim. Maurício, não quero te pegar de surpresa com uma pergunta, mas me surgiu no momento que você estava falando, e eu tinha consultado os slides do seu curso, e eu fiquei curioso. Eu vi que tem uma tela que faz uma distinção entre a negociação. A negociação dura a gente já sabe que não funciona. Mas se você puder falar assim, em 2, 3 palavras, qual que é a diferença da negociação afável, aquela que tende a ser tender para uma, vamos dizer assim, para uma amizade ou para apelar para um sentimentalismo, para uma negociação efetivamente metódica? Não sei se eu fui claro. Muitas vezes você, querendo ser, indo buscar o interesse do outro, acaba tendendo a tentar aquela, vamos dizer assim, o jeitinho brasileiro, ou apelar para um sentimentalismo, se colocar numa posição de vítima. O que é diferente para mim, parece, de ter uma negociação metódica e focada numa técnica que são esses métodos de Harvard. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, exatamente. O livro, ele explica o seguinte: existem 3 métodos, vamos dizer assim, para você negociar. O negociador duro, que é aquele que não abre mão de nada, que quer impor o seu método de negociação, a sua solução, que enfim, não cede em nada. Aí tem um negociador gentil ou afável, que é aquele que coloca o relacionamento entre as pessoas em primeiro lugar em relação ao problema. Então, é um exemplo de uma avó, tá certo? Tudo que você pedir para sua avó, eu morro de saudade da minha avó, ela vai fazer de bom grado, porque ela vai colocar o relacionamento que ela tem com o neto em primeiro lugar em relação se aquele pedido que ele fez é correto, é justo ou não. Quer dizer, assistir TV até mais tarde, comer fora do horário, comer porcaria que os pais não deixam. Então, a ideia do método de Harvard é exatamente você evitar que o relacionamento prevaleça em relação ao problema que você quer resolver. E aí, por isso que você deve tentar seguir esses passos. Então, concentre-se no problema, separe as pessoas do problema, mesmo que seja a sua avó, ou que seja uma pessoa intratável. Porque pode ser para o bem ou para o mal, né? Uma pessoa intratável. Sim, você tem que aprender a lidar com essas pessoas, mesmo assim, tá certo? E assim por diante. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Não, eu já entendi qual que é a sua posição, mas eu queria entender por quê, o que fundamenta essa sua posição, se haveria a possibilidade de pensarmos em outras opções de ganho mútuo, etc. E, por fim, sempre baseados em critérios objetivos. É aí que você foge da subjetividade, que o relacionamento bom ou ruim pode influenciar na decisão. Certo? Perfeito. Então, perfeito, meu caro. Vamos pensar, então, vamos pegar esse exemplo que a gente acabou de mencionar. Vamos supor que você está diante de um negociador duro e que existe isso, tá? Você já deve ter vivenciado. Existem negociadores que utilizam como tática o ataque pessoal. Não é que ele ataca só as suas ideias, ele ataca você. Qual que é a sua tendência? Você ficar muito nervoso, você sair daquela situação de racionalidade e as suas emoções passam a tomar conta de você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se isso acontecer, não reaja, tá? Não reagir. A ideia é ficar quieto, respira, conta até 10 e aí depois você pensa no que você vai fazer. Muitas vezes, numa mesa de negociação, ou mesmo que seja virtual hoje em dia, né? Ofende ninguém pedir para sair. Não, tá tocando meu telefone aqui.
volta com uma outra pessoa e você entendeu? Para você evitar o desgaste. O professor William Ury, que é um dos autores desse livro que eu mencionei a vocês, e entre outros livros excelentes, ele dá uma dica que ele chama de camarote. Ir ao camarote ou à galeria, né? Em inglês ele chama de balcony. Então vamos imaginar que você está nessa discussão, numa negociação, e vamos imaginar que você está, né, num palco de teatro. Tá? No teatro, o que você tem? Você tem os camarotes, que são aqueles locais privilegiados com uma visão privilegiada da cena, do ato que está ocorrendo no palco. Então, o que ele propõe é o seguinte: quando você estiver no meio de uma discussão, tente fazer esse exercício de subir ao camarote, uma coisa meio espiritual, e se observar como se você fosse um elemento externo na sua atuação enquanto negociador. Se você estiver lá gesticulando, meio que aos berros, sem parar para ouvir o que o outro está falando, o que você pode concluir? Opa, acho que eu estou indo mal. Acho que eu não estou seguindo aqui o método correto, tá certo? Então, a partir daí que você tem essa percepção, você começa a controlar a sua reação para voltar, então, a uma situação de normalidade e para você conseguir conversar de uma forma mais construtiva. Se o seu diálogo, se a sua negociação estiver mais destrutiva do que construtiva, é melhor você parar, né? Quem sabe tenta retomar num segundo momento. E a segunda questão que eu falo aqui, para a gente encerrar esse tópico, é o seguinte: o melhor negociador, Roberto, é aquele que está mais preparado para a negociação. Então não adianta você ir para uma reunião importante, você vai ter uma negociação, seja com o seu chefe, com a sua equipe, seja com um outro representante comercial, seja com a parte adversária, vamos dizer assim, num conflito, se você não estiver preparado. E aí a preparação vai desde conhecer os detalhes daquele caso. Você pode ser um PhD, expert, master blaster no assunto, mas se você não conhecer o caso, as nuances do caso, não vai adiantar nada. E preparado também psicologicamente, né? Então, o que o William Ury fala, ele recomenda realmente para cá meditação. Ele mesmo diz, ele é um grande mediador, atua em conflitos internacionais, mas conflito assim, tipo conflitos étnicos na África, conflitos políticos com as Farc, conflitos na época da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, é esse nível. Então, a meditação pode ajudar a te preparar para situações de extrema tensão e também para conseguir reagir da maneira mais adequada, sem virar a mesa e colocar tudo a perder. Então, o melhor negociador é aquele que está mais preparado. Certo, gente? Ó, meu irmão acabou de comentar aqui, ó, já vi pessoas partirem para o tapa em reunião. Péssimo. Olha, na prefeitura eu nunca vi, viu? Mas eu não sei se alguém tem alguma história. Eu particularmente, na prefeitura, nunca vi. Pois é, Roberto, mas enfim. Ainda bem, né? Tem gente que parte para agressão verbal, que já é também muito complicado, e tem gente que parte para agressão física. O meu irmão, ele é advogado, atua na área empresarial, então com certeza foi uma negociação empresarial. As pessoas acabam levando aquela negociação por um orgulho tão pessoal que se ela não conseguir aquilo que ela quer, aquela posição a qual ela se amarrou, ela não vai fazer o negócio, por mais que seja um excelente negócio. Então, por isso que a questão de preparação ela é fundamental. Um dos casos que o William Ury trabalhou, ó, tem a Mayra aqui falando que em unidades escolares isso já aconteceu, já vou comentar sobre isso. Um dos casos em que o William Ury trabalhou foi com o Abílio Diniz. Então, você deve se recordar que o Abílio Diniz ele vendeu o Pão de Açúcar para o grupo francês Cassinot, mas o negócio que eles fizeram, ele mantinha uma posição de administração no conselho da empresa, etc. Mas, em pouco tempo, a questão, o relacionamento entre eles degringolou. E aí, a partir daí, começaram a surgir vários processos e arbitragens e batalhões de advogados e os escritórios mais renomados aqui de São Paulo, do Brasil, e aí todo mundo preparado para um litígio que iria durar anos, e aí o Abílio Diniz chamou o William Ury, e o William Ury preparou justamente esse lado
psicológico, vamos dizer assim, para ele compreender que, na verdade, ele era o que estava sendo o pior adversário dele mesmo. Era ele que estava boicotando a negociação, porque ele teve aquele sentimento de orgulho ferido. Em 4 dias, William Ury conseguiu, com o Abílio Diniz, uma negociação para concluir os litígios. 4 dias, eles encerraram não sei quantas arbitragens de não sei quantos bilhões que provavelmente ainda estariam tramitando, enfim, né, nas câmaras de arbitragem. Teve uma pessoa que está acompanhando a gente aqui que comentou nas escolas, né? A questão da violência no âmbito escolar, ela é real, todo mundo sabe disso, sobretudo nas escolas públicas. Então, em razão disso, no município de São Paulo, né, existe uma lei de 2015 que criou uma política de comissões de mediação de conflitos em cada unidade escolar. E desde 2017, eu acho que você viu isso também, né, Roberto? Eu mandei para você. Eu tenho feito algumas palestras e cursos para o pessoal das DREs, né, das diretorias regionais de ensino, e também oficinas, etc., justamente para explicar o que é mediação, quais são os princípios, as técnicas de mediação. Falo sobre a comunicação não violenta, o método de Harvard, porque aí são palestras para os profissionais da rede municipal de ensino, né? Não para os alunos, para as crianças. Não para as crianças, para os profissionais. E a ideia é que justamente eles apliquem isso para a vida, né? Não é só para sala de aula, é com o marido, com a esposa, com os filhos, etc. E aí Trabalho importantíssimo. Trabalho importantíssimo. E eu tenho tido um retorno, um feedback muito interessante, né, do pessoal. Eu já fiz umas 10 palestras aí, e ao final a gente faz uma simulação de caso de mediação, com um caso prático. Aí o pessoal que está na palestra mesmo me ajuda, eles assumem alguns personagens de uma historinha que a gente conta, justamente para eles verem como que é o papel do mediador na prática. E aí, enfim, isso tá sendo muito bacana, e é muito importante também na rede municipal de ensino que as pessoas saibam, conheçam as técnicas de comunicação e etc. E aí eu já puxo o gancho, então, aqui, Roberto, para o nosso próximo tópico, porque o nosso tempo já está correndo, né? Minha assessoria já mandou aqui, ó. Não esquece, vou correr. Minha assessoria é minha esposa. Minha assessoria é minha esposa. Americano, que chama Marshall Rosenberg, tá? Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Infelizmente, o Rosenberg já faleceu. Ele faleceu em 2015, fez 5 anos recentemente, mas deixou um legado muito importante. Essa obra é um best-seller mundial, já foi traduzida também para não sei quantas línguas, e é muito, muito relevante. Então, vou tentar ser um pouco rápido aqui por conta do tempo. Basicamente, o Rosenberg, nessa obra, ele explica um método de comunicação com compaixão, que é o que ele chama, método de comunicação com compaixão. E ele utiliza essa expressão não violenta, da expressão non-violence, utilizada por Gandhi, né? Ele que foi o pacifista indiano, que conseguiu, né, atuando na Índia, a independência da Índia no final da década de 40 do século passado, pouco depois do término da Segunda Guerra Mundial, sem utilizar nenhuma arma. Foi através de métodos não violentos, de desobediência civil, greve de fome, enfim. Ele utilizou de métodos pacíficos e conseguiu a independência da Índia. Então, através dessa terminologia non-violence, que ele, não vou dizer criou, porque ele mesmo disse que já existia isso, tá? Mas, enfim, ele colocou nessa obra dele, porque ele percebeu o papel crucial da linguagem e o uso das palavras na nossa comunicação. Roberto, a gente pode dizer a mesma coisa de várias formas. E tem formas positivas e tem formas negativas. E isso repercute diretamente na sua relação com a outra pessoa. Isso é indiscutível, tá certo? Então, o método de Rosenberg, que veja, não é infalível, tá? Nenhum método é infalível, mas ele aumenta muito a chance de você conseguir estabelecer uma comunicação e resolver conflitos. Ele é baseado em 4 componentes, tá? O primeiro deles é a observação. Então, quando você vai comunicar uma situação para uma pessoa, separar a observação da avaliação.
eu já vou explicar mais detalhadamente cada um desses elementos. Segundo, sentimento. Identificar qual é o seu sentimento, a sua emoção em relação àquilo que você está observando. Em terceiro lugar, as necessidades. Qual é a raiz dos seus sentimentos, né? Quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas, que causaram aquele seu sentimento a partir daquilo que você observou. E, por fim, um pedido. Faça um pedido de ações que você quer que o seu interlocutor faça, enfim, para atender às suas necessidades. Então, vamos pensar rapidamente aqui num caso, um conflito com o seu vizinho. Imagina que agora que está em época de pandemia e está todo mundo em casa e o seu vizinho resolveu começar a ouvir música alta todo dia até tarde. Não, isso não acontece, Maurício. Isso é impossível. Isso não acontece de jeito nenhum. Mas... Pois é. E aí aquilo começa a acontecer todo dia e vai se repetindo até que chega uma hora que você fala assim, meu, não dá. Não aguento mais, e ainda mais porque ele tem um péssimo gosto para música, né? Se fossem músicas do meu gosto, mas não. E aí você tem a possibilidade de comunicar com ele. Mas veja, é aquilo que eu te falei, existem várias formas de comunicar, né? Você passar a sua comunicação. Primeiro elemento, observação. E, caro vizinho, né? Tenho percebido, tenho notado que você tem ouvido música mais frequentemente num volume alto. Veja, isso é observação. O que seria uma avaliação, uma crítica? Caro vizinho, virou uma zona agora este prédio. Você está fazendo uma bagunça. Aí você colocou uma avaliação a partir da sua observação. A tendência é que as pessoas recebam isso como crítica. E aí elas já vão ficar tendentes a não aceitar qualquer coisa que vier a partir daí. Então, observação. Percebi que você tem, né, ouvido música cada vez até mais tarde. Isso tem me deixado um pouco incomodado. Sentimentos. Estou incomodado. Né? Você está irritado. Mas você usa um eufemismo. Estou um pouco incomodado. Né? Aí você vai falar das suas necessidades. Né? Gostaria de ter um pouco de tranquilidade para trabalhar, para dormir, já que estamos agora, né, 24 horas por dia em casa. Será que você poderia... Aí vem o pedido, quarto elemento. Será que você poderia, você estaria disposto, né, baixar um pouquinho o volume, ou ouvir com o seu fone, ou alguma outra ideia que você tenha para que, enfim, a gente possa resolver esse problema? Percebe a diferença da comunicação? Em vez de você fazer a avaliação, virou zona, não aguento mais, vou comunicar ao síndico, vou multá-lo, vou fazer um BO, vou entrar com uma ação na justiça. A partir do momento que a comunicação chegou nesse nível, esqueça. Né? Dificilmente você vai conseguir resolver esse problema, pelo menos não pacificamente. E já que é um vizinho, uma pessoa que você vai conviver pelos próximos anos, provavelmente, né, é melhor então a gente utilizar o método de comunicação não violenta. Então, muito rapidamente, porque a gente tem mais 12 minutos aí, então, Roberto, fica a dica para vocês aí. O livro do Rosenberg, Comunicação Não Violenta, é excelente e ele conta vários casos práticos dele, profissionais. Ele era né, psicoterapeuta e, enfim, vale muito a pena. Por fim... Eu vou colocar esse seu vídeo no grupo de vizinhos que a gente tem aqui do Vizinhança Solidária, cara. Vai ser muito útil. Porque eu sou o tutor do programa na rua, cara, e a briga que tá tendo ultimamente, você não tem noção. Mas, sem te interromper, você tem que falar alguma coisa ainda também do trabalho aí da PGM, né, Mauricinho? Como é que tá? Vou falar a partir de agora. Mas veja, Roberto, é em todos os condomínios que está acontecendo isso. Outro dia teve uma colega de um dos grupos do WhatsApp que eu participo que falou, meu esposo é síndico e as pessoas estão pedindo para reabrir a área comum do prédio, a piscina e tal, o que vocês acham e tal. Bom, aí o pessoal falou que não era o caso, aí eu falei, minha sugestão é utilizar técnicas de mediação, né? Técnicas de negociação para comunicar, porque pode parecer autoritário. Não, eu sou o síndico, eu resolvi que não vai utilizar áreas comuns e fim de papo. Cuidado, né? Existem outras maneiras de comunicar isso para deixar claro que na verdade, o síndico, né, está preocupado é com a coletividade, a saúde de todos. Mas a gente pode aprofundar isso daí num próximo, enfim, no nosso evento, no nosso curso do Sejur, do fim do segundo semestre, se houver. Bom, Roberto, seguinte, então partindo para a parte final aqui, vamos falar um pouquinho então da autocomposição. Tudo isso que a gente falou vale para as nossas relações pessoais, para as nossas relações familiares, relações profissionais também e, evidentemente, para resolver conflitos enquanto
advogados, que nós somos, tá certo? No caso da Procuradoria-Geral, nós temos já um arcabouço legal, um ordenamento jurídico que já permite esse tipo de situação, da utilização da negociação, conciliação e da mediação, a partir do Código de Processo Civil, a Lei de Mediação, que é de 2015, né, também assim como o CPC. O CNJ tem uma resolução de 2010, que é a resolução número 125. Eu destaco também o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê a possibilidade do compromisso administrativo para resolver conflitos relacionados, inclusive, a processos de licenciamento. Então, se houver alguma irregularidade, alguma dúvida jurídica, isso pode ser resolvido pelo compromisso, é um instrumento que a gente tem que aprender e começar a utilizar cada vez mais. E no caso do município de São Paulo, temos a nova lei de desjudicialização, a lei que incluiu a política de desjudicialização, eu já vou falar dela. Além disso, existem outros mecanismos também que a gente pode utilizar, como, por exemplo, a arbitragem. Né? Existe uma lei de arbitragem que permite também ao poder público participação em arbitragem. Nós já temos alguns contratos de concessão prevendo a arbitragem e nós já estamos com a primeira arbitragem em andamento desde o ano passado, que eu estou coordenando lá no gabinete da PGM essa atuação, assim como também a atuação de conciliação e mediação no Sejusc Municipal, etc. Bom, tem também o Dispute Board, que é o Comitê de Solução de Conflitos, que é como se fosse uma arbitragem, mas não tem caráter jurisdicional, tá? Então, pode ser levado para discussão no judiciário ou em arbitragem a decisão do Dispute Board, que é um comitê de experts, sobretudo para grandes obras públicas, né? Obras públicas e também em casos de concessão, eles analisam, acompanham o contrato desde o início e dão decisões em casos de conflitos. E, evidentemente, temos também nesse sistema multiportas o processo judicial. O processo judicial, ele é um bom mecanismo de solução de conflitos. Ele não é um bom mecanismo para todos os meios de solução, né? Para todos os conflitos que estão lá no judiciário. Principalmente porque o judiciário está abarrotado. Então, acaba complicando a vida dos juízes e dos seus auxiliares. Mas ele é, para alguns conflitos, sim, um bom método de solução daquele litígio. Ele só precisa ser, então, inserido de uma forma mais sistemática e inteligente dentro do contexto de solução de conflitos. E aí, meu amigo, que entra a famosa lei de desjudicialização, que é a lei número 17.324 de 2020, de março de 2020, que foi o projeto de lei 502 de 19, tá, dos vereadores Janaína Lima e Eduardo Tuma, que foi aprovada com vetos e instituiu a política de desjudicialização. Não poderia haver um momento melhor, né, Roberto? Na verdade, essa lei já era uma prioridade da Procuradoria já há bastante tempo. A gente participou da discussão, da elaboração da lei, tá? Mas em um momento de pandemia, em que vários litígios, né, vão surgir, realmente ela vai se encaixar como uma luva aí para a gente poder pensar os métodos consensuais, pré-processuais ou não, que a gente já está fazendo no Poder Judiciário já há algum tempo. Então, por exemplo, no Sejusc da Fazenda Pública, né, onde tramitam as ações que normalmente a gente consta como réu, né? Fazenda Pública Ré, no Fórum lá Eli Lopes Meirelles. No ano de 2019, a PGM participou de 220 audiências, das quais 125 foram frutíferas, um índice de 57%. A grande maioria desses acordos foram nas ações de anulação de multas de trânsito e também no pedido específico de servidores municipais que tiveram atraso na concessão de aposentadoria. São dois casos em que a PGM já autorizou os acordos por portaria, então o Departamento Judicial JUDE está realmente na vanguarda nesse sentido, tá certo? O pessoal muito colaborativo e eles estão fazendo muitos acordos lá no Sejusc. E esse ano de 2020, eu fiz um levantamento, teve um período curto até agora, né, de um mês, porque logo no meio de março foram suspensas as audiências, por enquanto. Foram 39 audiências com 23 acordos, índice de 59%. Estamos chegando quase ao índice de 60%. Para poder público é muito, hein, Maurício? Não, excelente. Poder público é muito. É excelente, é excelente. 60% para poder público, duvido que tenha algum ente público no Brasil, de administração direta, tá? Que tenha um índice tão alto como esse.
Uma outra coisa que eu tinha separado aqui, que eu esqueci de mencionar, como eu tenho mais 5 minutos, então eu vou mencionar já antes que eu esqueça novamente. Tem um provimento do Tribunal de Justiça, que é o provimento lá da Corregedoria, número 11 de 2020, que previu um projeto piloto de conciliação e mediação pré-processual, ou seja, antes de as partes entrarem com uma ação judicial, relacionada a relações empresariais entre empresas, com demandas relacionadas à Covid-19. Então, esse projeto piloto previu, olha só que bacana, a pessoa que tiver uma demanda, ela vai enviar um e-mail para o tribunal, eles criaram um e-mail lá, que ela vai descrever sucintamente lá a causa de pedir, o pedido, e vai juntar alguns documentos. E aí o tribunal se tiver tudo ok, vai mandar um e-mail para outra parte, e se as partes quiserem, elas vão poder participar de uma sessão por videoconferência de conciliação. Olha que bacana. Então, já um mecanismo que está sendo criado pelo TJ para tentativa de conciliação pré-processual em demandas empresariais relacionadas à Covid-19. Voltando então aqui à lei, agora eu vou até acabar o tempo rapidinho, espero não ser cortado aí pelo Zuckerberg. Os objetivos da lei de desjudicialização são sucintamente os seguintes, Roberto: reduzir a litigiosidade, estimular a solução adequada de controvérsias, promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e aprimorar o gerenciamento de volume de demandas administrativas e judiciais. Esses são os objetivos da lei excepcional, e a política está prevista para ser coordenada pela Procuradoria-Geral do município. Tá? Então, hoje a gente já tem, na época que trabalhávamos juntos na ATC, a gente já desenvolvia esse trabalho lá na ATC, aí depois isso passou para o NIT, Núcleo de Inovação e Tecnologia, quando a ATC foi extinta, e hoje a gente tem uma espécie de um núcleo de desjudicialização, que ainda não foi criado formalmente, mas que eu estou atuando diretamente vinculado a Raquel e a Marina, né, no gabinete da Marina, que é a Procuradora-Geral do município, a Raquel, que é a Procuradora-Geral adjunta. Então, a gente está atuando com essa atuação aí de desjudicialização. Então, a política vai ser coordenada pela PGM, tem aqui, que tem várias ferramentas, tá? Eu não vou conseguir citar, porque nós temos aqui pouco mais de 2 minutos, não é verdade? Mas, se eu puder destacar uma coisa, é a previsão expressa de que a administração pública poderá prever cláusula de mediação nos contratos administrativos, parcerias, convênios, e também a previsão expressa da possibilidade de arbitragem. Uma outra questão aqui, Roberto, eu vou te passar a palavra, porque não vai dar tempo de falar mais, é a previsão expressa da transação tributária. Pegando carona, então, na MP Federal, que virou lei recentemente, a previsão expressa da transação tributária. Nós sabemos que no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, 60% do acervo é execução fiscal, a cobrança pela execução fiscal pura e simplesmente não é efetiva, então esses outros mecanismos são muito importantes, sobretudo, mais uma vez, em época de pandemia. Então a gente vai, com certeza, utilizar esses instrumentos daqui para frente. Roberto, eu falei muito, e sobrou 2 minutinhos. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta. Estou à disposição aqui, meu amigo. Não, cara, acho que você abordou tudo que era necessário. Eu vou só te parabenizar, não só pela live, mas pela condução dessa bandeira mesmo, Maurício. Você tem uma bandeira dessa questão de solução de conflitos, né? De desafogar o judiciário. Você é o cara que carrega isso dentro de você, ali dentro da PGM, e para mim é o futuro. Eu acho que o judiciário, uma hora, não vai dar conta, principalmente depois disso tudo, né? Então, é só te agradecer. Eu gosto sempre de registrar as pessoas que passaram por aqui, mas, assim, não sei porquê, não está rodando na minha tela. Parou numa determinada mensagem e não está rodando. Então, eu vou citar rapidamente quem eu vi entrar aqui. Foi o Macários, pessoal da Secretaria de Educação, o Gilmar, o Marcelo do Crecipas, pessoal do Sejusc, o Zé Roberto Strang, meu amigo Luiz Jean Paulo, e é isso. Maurício, muito obrigado. Aí. Obrigado pelo prestígio. Não sei se vai cortar aí, Roberto, desculpa te atravessar, mas eu queria deixar um agradecimento a todo mundo que acompanhou a gente aí, ficou aí até o final. E fico à disposição. Essa é uma bandeira minha, mas na verdade é uma bandeira institucional, né? Uma bandeira da PGM como instituição, uma bandeira da prefeitura como um todo. Já existia um trabalho antes da gente e vai continuar existindo, independente de quem estiver lá.
independentemente de quem estiver lá, eu estou sempre à disposição para ajudar. Tá certo, meu amigo? Um abraço.